Ainda, e vale aqui ressaltar uma informação importantíssima, é que os textos gregos, né, eles, assim como os textos hebraicos, eles não tinham acentuação. Estou correto, pastor? Sim, verdade. Então isso veio acontecer muito tempo depois. E a má interpretação, né, de pontuação fez com que algumas pessoas distorcessem esse texto e fizessem um acróstico de uma palavra grega aqui, que não é o nosso caso comentar, para dizer que a igreja passa pela tribulação. É um período de tribulação que a igreja passa. Então nós vamos aqui tirar uma dúvida. O texto diz o seguinte: porque deste atenção à minha exortação. Então preste atenção que é diferente da revista corrigida e da revista atualizada. Ele diz assim: a suportar os sofrimentos com paciência. Olha agora o que o texto nos diz de uma tradução excelente, tá? Eu igualmente te livrarei, ou seja, igualmente, o detalhe está na palavra igualmente. Por quê? Porque Deus vai se colocar na mesma posição, tá, do ser humano. E olha o presente, o brinde que ele dá para a igreja. Olha só: e te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo. Aí ele não coloca uma parcialidade, mas totalidade, o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui está importante as duas palavras, da hora e não na hora. Então algumas traduções equivocadamente não colocam essas duas palavras, né, de ligação, que é da. Então eu queria que o pastor Oswaldo aqui nos fizesse essa apresentação, essa abordagem, em cima disso, para que você veja a riqueza que é a Bíblia King James numa boa tradução para a interpretação de uma escola, inclusive escatológica. Lá nós falamos de uma hora linguística e aqui estamos falando de uma hora escatológica. Exato. Nós precisamos sempre lembrar que muitas das questões que nós temos, muitas dúvidas, muitas discussões teológicas, elas não são, a maior parte delas, eu penso que 99% delas, não são novas. Se você olhar a história da igreja, os pais da igreja já se bateram muito com a maior parte das questões que hoje a gente parece que descobre e sai brigando com o outro irmão. Descobri tal coisa na Bíblia, mas olha, o pai da igreja lá no século I, II, né, Agostinho e tantos outros já tinham descoberto ou já tinham se inquietado com essa questão, com essas questões, e já discutiram e muito. Algumas delas não chegaram a uma conclusão única, por isso que existem interpretações de uma forma e de outra, deixando de fazer um exame da Bíblia, versículo a versículo, capítulo a capítulo, página a página. Verdade. E a Bíblia mesmo se explica. Quando você tem uma dúvida lá na Torá, no Antigo Testamento, você pode encontrar a resposta nos profetas, certamente, ou nas palavras de Jesus. E se ele não respondeu, é para ficar incógnito mesmo. É verdade. É para ninguém saber. Deuteronômio já nos diz isso, né? Pois é. Então, esse texto já foi muito debatido no passado pelos pais da igreja, né? E me volta só o texto aqui. Apocalipse 3:10. Isso. Porque pode ler. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. Isso. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Você sabe que muita gente, inclusive pastores e líderes, ainda aguardam o Apocalipse. Estão esperando. Só, minha gente, o Apocalipse já está sendo vivenciado. Estamos no Apocalipse. Estamos vivenciando. Ou você não percebe pelos noticiários. Ontem o terremoto no México e anteontem, mais um, não é? Graças a Deus não tão grave quanto o primeiro, quanto o último, né? Mas da mesma forma, um volume avassalador de terremotos, maremotos, de tsunamis, problemas políticos graves. Você vê a Venezuela devastada, você vê a África, vocês já viram a quantidade de migrações no mundo? Mais de 2 bilhões de pessoas passam fome. Sabe o que é não ter algo durante o dia inteiro para se alimentar? Eu estive em Moçambique há um tempo atrás e num seminário cristão,
E muitos daqueles alunos comiam uma espiga de milho por dia. Numa terra que você pega assim, é uma terra como a nossa, aqui no Brasil. É uma terra fértil da África. Então, já vivemos o Apocalipse. A grande tribulação, quer dizer, isso é só o comecinho. Como Jesus bem adiantou, né? Olha, isso é só o começo. Ainda não é o fim. Nós, daquela pior tribulação, nós vamos ser libertos. Na hora exata. Você não vai passar por todo aquele sofrimento. Pastor, deixa eu colocar aqui, porque nossos ouvintes, e talvez os nossos ouvintes, e sabe a posição do pastor Tene, né, em relação à escatologia, e não pense que a posição do pastor Oswaldo é diferente da minha, ou a minha é diferente da dele. Muito pelo contrário, eu quero deixar claro a você, porque ele falou agora uma coisa importante, do momento da grande. Nós não estamos passando a tribulação, grande tribulação. Nós estamos num período de tribulação, mas fique bem claro, que quando ela começar, por que nós não estamos passando? Porque o anticristo ainda não se levantou. Exatamente. Ele não se levantou. E aquele, segundo Tessalonicenses, que é 2,7, que diz que aquele que o detém, quem é aquele que o detém? A igreja. O Espírito Santo, que é a igreja. Então, meus irmãos, não dá pra gente aprofundar aqui, pastor. Não dá. Né? Mas nós vamos fazer uma pausa agora, nós vamos tomar um pouquinho de água, estamos cansados, mas você que está nos ouvindo, preste atenção que tem coisa boa para você no segundo bloco da nossa entrevista. Estamos de volta aqui com o segundo bloco da nossa entrevista com o nosso amigo, nosso companheiro, o pastor Oswaldo Paião, que nos brinda aí com a excelentíssima tradução da Bíblia King James. E nesse bloco nós vamos fazer quase como um devocional, né? Nós vamos pedir aqui ao pastor que ele nos traça uma reflexão. O que a Bíblia King James, pastor, até que ponto ela é importante para a meditação do texto bíblico nessa vasta experiência que o senhor tem aí? O que o senhor nos diz? Qual a sua visão sobre isso? Não só a Bíblia King James, mas toda a Bíblia que você está olhando agora na sua mão, a sua Bíblia de preferência, aquela que você começou a ler desde a infância, todas as Bíblias, todas as traduções, porque essas diferenças são básicas, pontuais, são diferenças de estilo, de tradução de uma palavra ou outra. Você sabe que o hebraico e o grego, o aramaico são línguas por excelência, que possibilitam várias interpretações. Então, mesmo na sua Bíblia, mas a King James, eu devo dizer, tem uma tradução bastante apurada. Foram quase 12 anos de trabalho de eruditos do mundo inteiro, e envolvendo inclusive a Universidade Hebraica de Israel, que fica em Jerusalém, e a nossa USP, que por obra de Deus, para ver como nós estamos vivendo tempos especiais, a USP era proibida de ter qualquer coisa que tratasse de religião, qualquer religião, até poucos anos atrás. Vivem de acordo com a lei do Eterno. Viva de acordo com a lei do Eterno não significa cumprir mitzvot, né? Mandamentos. Não. Qual é a maior lei que existe na palavra de Deus nesses 31.100 versículos? Qual é a maior? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Feito isso, irmão, todo o sucesso, toda a paz, toda a glória do Senhor na sua vida. Sabe, pastor, para nós fecharmos esse bloco, eu faço valer as palavras do pastor Oswaldo, que ao meu ver, e eu venho defendendo isso há algum tempo, que se as pessoas lessem, mesmo que fosse de uma forma devocional, ou uma leitura simples, o livro de Provérbios, nós teríamos uma sociedade mais justa, mais ética, moralmente falando, muito mais plausível do que nós temos hoje, porque nem tudo que é ético é moral, mas tudo que é moral tende a ser ético. Então o livro de Provérbios, ele faz parte do compêndio da Bíblia, e certamente é um caminho ótimo para a minha e para a tua vida.
Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado, que têm estado conosco nesse trabalho. O Dr. Oswaldo vai estar conosco, nós vamos fazer um novo trabalho, um novo encontro. E eu quero aqui ressaltar que a Bíblia King James, ela pode ser encontrada em várias livrarias, nas melhores livrarias do Brasil, está distribuída pelo todo o território nacional, em particular aqui na Galeria Genebra, onde está sendo filmado esse trabalho, na Rua Conde de Sarzedas, no nossa livraria, que é livraria-difusão.com.br, tá? E também tem a livraria do senhor qualquer, pastor, que a Aba Press, pode achar no www.abapress.com.br, que você vai encontrar um excelente preço, pessoal fantástico, que ali tem um atendimento muito bacana, muito cordial e que você vai ser bem tratado. A vantagem de comprar conosco pela internet é que você pode parcelar essa Bíblia em até 10 vezes, tá? Você consegue parcelar até 10 vezes, que é uma forma, tá, de podermos levar a condição para você ter uma boa Bíblia de estudo em suas mãos. Eu vou finalizar aqui dizendo que ela tem um diferencial para teólogos que eu vou repetir, nenhuma outra Bíblia em território nacional tem de estudo. Essa Bíblia, ela está dividida em 3 pontos. Primeiro, uma tradução que não é uma transliteração, trazer de um idioma corroborado para outro e trazer para o idioma onde você está lendo. Por exemplo, pegar algo que está no hebraico, no grego, no aramaico, transformar para o inglês e depois trazer para o português. Ela foi traduzida, o que já é um maná para você. Segundo, as palavras de Jesus em vermelho. Mas pastor, isso todo mundo faz. Muitas Bíblias têm. Evidente, eu concordo com você. Mas o que você não tem é que as palavras de Deus em letra azul está aqui. Essa é um grande diferencial. Parabéns. Isso aqui foi impresso fora do Brasil, foi um trabalho minucioso. Daqui tem mais de 12 anos de sofrimento, de lágrimas, de esforço. Então adquira essa Bíblia, tá bom? Fazer um encontro teológico através do Mundo Teológico e contamos com você. Nos ajude a divulgar isso, porque o espaço é pequeno. Nós queremos trazer aqui no máximo 100 pessoas. Não vai passar de 100 pessoas. E nesse momento que nós estamos gravando, eu já tenho chamada de pessoas que estão querendo, porque sabiam através do nosso blog que nós estaríamos com o pastor Oswaldo aqui e já estão querendo participar. Então fica a minha dica para você, não perca. Você vai encontrar a tua inscrição na loja Central Gospel, Rua Conde de Sarzedas. Você chegando aqui na Galeria Genebra, procure o pessoal, a equipe Central Gospel. Você vai fazer a tua inscrição por aqui e você é nosso convidado. Dentro em breve você vai receber o convite para estar participando conosco dessa palestra do grego, hebraico, aramaico para os amantes da teologia através do nosso querido pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo, eu quero agradecer ao Senhor, que Deus abençoe essa alegria de poder estar conosco. Deus abençoe, fique com Deus.